E aí, pessoal, beleza? Então, vamos para a segunda parte da resolução aí do nosso Enem 2021, as questões de física, tá? Utilizando aí a prova cinza como referência. As questões iniciais aí estavam no vídeo anterior. Então, agora a gente vai fazer aí a parte da questão 110 aí de física. Essa questão, né, ela envolve a questão de cinemática, né? Tem um pouco também com relação à energia e tudo mais, né? Potência e energia, né? Com alguns elementos de cinemática, de velocidade e movimento. E aí, pessoal, o que que ele diz, né? Ele mostra aí que compara a aceleração do motor a gasolina com o motor a álcool. O que você percebe? Que a aceleração do motor a álcool é maior, né? Porque ela atinge aí a mesma velocidade em um tempo menor. E a velocidade máxima do motor a gasolina é ligeiramente maior. E aí ele pergunta, né? Qual versão apresenta maior potência? E aí o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar quem consegue variar mais rápido a velocidade. Quem consegue variar mais rápido a velocidade é o motor a álcool. Então, a gente pode responder seguramente o que está dizendo na alternativa C, né? Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética pelo fato de variar mais rápido a velocidade, é o que desenvolve a maior potência. Então, é a alternativa C, certo? A questão 114 é uma questão aí de calorimetria, né, de processos de transmissão de calor, muito simplesinha, muito fácil mesmo, né? Uma questão aí até de nível de ensino fundamental, para falar a verdade, né? Então, ele fala aí dos fenômenos das ilhas de calor, tudo mais, mesmo até que você não lembrasse desse fenômeno, bastava você ler esse finalzinho aí do texto, né? No processo de fortes chuvas na cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. E aí fala, esses mecanismos são respectivamente, né? Então, pessoal, quando a gente fala da transferência do Sol, né, de calor do Sol para algum lugar, né, no caso essa ilha de calor seria algum lugar na Terra, a gente está falando de irradiação, né? Sol é fonte de calor, manda lá calor por ondas, né? E aí isso caracteriza a irradiação. E depois, entre a ilha de calor e a brisa marítima é um gás, né? É um fluido. E transferência de calor para um fluido, ela tem a ver com a convecção. Então, é a alternativa A, irradiação e convecção. A questão 115 também é outra questão bem rápida, bem fácil de fazer, né? Eles colocam aí dois colegas, né, falando sobre a questão aí da queda dos corpos, né? O colega A fala que se você jogar da mesma altura, uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes porque ela é, em tese, é mais pesada e constatou isso. O colega B, ele disse, né? Ele pegou uma folha de papel, deixou cair, depois ele amassou a mesma folha de papel e deixou cair. E não caiu do mesmo jeito, né? E aí ele falou que tinha outra explicação. Então o colega B tinha, né, uma questão mais científica, mais elaborada. E aí, pessoal, o que acontece? Focando aqui no que o colega B disse, principalmente, o que você percebe? Que o aspecto físico que muda na situação é a questão da resistência do ar. Quando você amassa a folha, você muda o formato dela e muda como que o ar faz essa força de resistência sobre ele. Então, a alternativa B, tá? Nessa questão de queda livre, resistência do ar. Questão 117. Outra questão também que, se você ler o que o texto diz, né, no caso aí, essa poesia, né, e o que aparece na tabela, você consegue responder muito tranquilo. Então, né, na poesia, onde a gente vai focar? Ele fala, ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado, e menos denso que a água quando no normal estado. E aí ele coloca aí as distâncias médias as distâncias e suas densidades. Então, pessoal, o que você tinha que lembrar aqui? É uma questão que envolve um pouquinho de astronomia, um pouquinho de densidade, né? Algo mais misturado, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente se basear pela densidade, a gente já consegue fazer essa questão rapidamente. Ele fala que ele é menos denso que a água no normal estado. A água no estado normal dela, no estado líquido, ela tem densidade 1.
O único planeta que tem a densidade menor que 1 é Saturno, certo? Então, você já mata a questão aí. Então, provavelmente, esse planeta amado que ele se refere seria uma pessoa que habitasse, por exemplo, Júpiter, né, que está bem próximo dele, certo? Então, ele está se referindo ao planeta Saturno. Quando ele fala essa questão da densidade, acabou, né? É como se fosse uma pessoa que habitasse Júpiter falando de Saturno, certo? Ele quer falar, no texto fala do qual planeta ele se refere, não o planeta que ele mora, entre aspas. Então, a alternativa D. A questão 118 é uma questão mais específica de eletricidade, né, aonde relaciona aí a resistência elétrica com características geométricas, né, o comprimento e a área. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a eletrodinâmica, a segunda lei de Ohm, né, que geralmente a primeira lei de Ohm é mais utilizada, né, nos vestibulares. Então, a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica, né, de um fio de um condutor é igual à sua resistividade, característica do material, vezes o seu comprimento, dividido pela área. No texto, ele fala que a resistividade é praticamente constante, né, dos fios, então ela não influencia nada. O que vai influenciar é a relação comprimento por área. Então, ó, fazendo a conta aqui, fazendo a relação entre comprimento e área de todos, você percebe que o fio 4 é o que tem a maior resistência, né, 108, né? Uma taxa de 108, o R1 tem uma taxa de 35, o R3 27 e o R2 12. Ele quer em ordem crescente, então da menor para o maior. Então ficaria R2 menor que R3, menor que R1, menor que R4. Alternativa C. Uma questão específica, mas tranquila também. A questão 121, né, tem um quadrinho aí, né, que envolve aí uma questão sobre a umidade, né, do ar. Então, o que acontece? Isso aqui também você pode pensar um pouquinho mais na lógica, né? Quando os dias estão úmidos e quentes, o que acontece? O ar, né, ele já está, entre aspas, saturado, né, de líquido, de água. E isso provoca uma dificuldade bem maior do suor evaporar da sua pele. E se o suor não evapora da sua pele, você vai ficar com aquela sensação, né, melada, vamos dizer assim, molhada, e a não evaporação não vai dar aquela questão de uma refrescância para a pele, entendeu? Você sente, o suor, ele funciona como um elemento de baixa temperatura da sua pele quando ele evapora. Se ele não consegue evaporar pela alta umidade do ar, você vai ficar com aquela sensação molhada e ainda com calor. Então, nessa questão de mudança de estado, a alternativa B é a mais viável. Então, a umidade do ar, ela atrapalha porque o suor fica... você tem uma dificuldade maior de evaporar o suor, tá bom? Aí, pessoal, a questão 122, ela fala aí do garoto aí com um circuito, né, que tem 3 lâmpadas e ele dispõe de 2 interruptores, né? No qual, quando você fecha uma parte do interruptor, abre a parte seguinte, que ele até mostra aqui no desenho, né? E ele mostra o desenho aí de 5 circuitos e ele quer saber qual que ele consegue ligar uma lâmpada por vez, certo? E aí, pessoal, analisando as situações, né, uma a uma, você percebe que o único circuito que permite fazer isso é o circuito D, né? Ó. Aqui, se ele ligar apenas um interruptor, ele consegue ligar a parte verde, ó, fecha o circuito na parte verde. Na parte vermelha, ele tem que ligar de B até C e de A até B. Aí você vê, ó, que a parte de verde está aberta, a parte do azul também está aberta, então a corrente circula só no caminho aí da luz vermelha. E para a parte azul, você liga o B e C e o B e C aqui de baixo. Então, ó, tanto a parte verde como vermelha estão abertas, só que o caminho é completo para chegar na lâmpada azul. Então, alternativa D, certo? Montagem de circuitos. A questão 130, também de circuito, né? Essa é muito fácil, né? Ele coloca 2 pilhas químicas, um elemento,
né, resistivo, que é o cronômetro, e o voltímetro. O que você tinha que lembrar? Primeiro, são duas pilhas. Então, ó, você vê que na alternativa A tem a simbologia só de uma pilha, na alternativa D também só de uma, na alternativa E, 4. Então, ó, a A, D e E, por contagem, você já elimina. Você poderia ficar com dúvida entre a B e a C. O que é a questão? Na letra C, elas estão montadas em sentidos opostos. Significa que uma pilha está funcionando como pilha e a outra está funcionando como receptor. E não é o caso. Aqui as pilhas, ó, elas estão montadas iguais, em sentidos iguais, certo? Então, você vai conseguir analisar que as duas pilhas estão no mesmo sentido, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo com relação a elas, certo? E o elemento resistivo, que é o cronômetro, está ligado em separado em paralelo também. Então, só pode ser a alternativa B, certo? Então, também outro aí de montagem de circuito muito tranquilo. Aí, pessoal, a questão 135 é outra que o cálculo ele é trabalhoso, né? Relativamente trabalhoso, porém, o exercício fornece para você todas as informações, fórmulas, então, se você conseguisse montar o cálculo, não teria grandes problemas não, certo? Ele fala aqui, né, que a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, com isso a economia de gás. Beleza, então a gente já tem essa questão. E ele fala que quando tem um material só, atende por essa fórmula, e quando tem dois materiais, atende por essa, certo? Aí tem, né, fala da espessura, que é o D, fala aí da variação de temperatura e tudo mais. E ele deu os valores do K, né, que é essa constante de condutividade aí, certo? Então, a gente tem que utilizar essa expressão. Então, é um exercício de transmissão de calor, né, de condução de calor. Então, ó, único material, panela de alumínio. Substituo o K por 20 e vou ter essa expressão, certo? Então, ele está aí com uma taxa de 20 multiplicada. A panela de ferro, o K vale 8, é de um material só, então vai ficar na taxa de 8 e o resto aí das letras, aí das variáveis. O que vai dar mais trabalho é de dois materiais, né? Que é de cobre e aço. Aí, ó, o que você vai ter que usar? Você vai ter que usar a taxa da espessura pelo K. Ele fala que é metade da espessura de cada, então por isso que eu coloquei D sobre 2. O 5 é o K do cobre e o outro é o K do aço, certo? Aí vai ficar D sobre 10, D sobre 80. E aí eu vou ter que dar uma arrumada nessa conta. Vou fazer aí um MMC, né? Certo? Que é 80. Aí fica 80 dividido por 10 dá 8, 8D. 80 dividido por 80 vai dar 1, 1D. Então vai ficar 880. Você já pode passar multiplicando para cima, né? Fazendo aquela réplica da fração. Vai ficar 80A vezes ΔT sobre 9D. 80 dividido por 9 vai dar aproximadamente 9, né? Se a gente colocar. Então, agora a gente sabe quais têm a maior taxa de condução. Então, a gente vai se basear por esse número multiplicado. Cobre e aço é 9, o ferro é 8 e o alumínio é 20. Então, em tese, o alumínio é o mais econômico, é o que tem mais taxa de transferência de calor. Então, 20, cobre e aço 9 e o ferro seria o último. Então, na ordem crescente, né? Da mais econômica para menos econômica, alumínio, cobre, aço e ferro. Alternativa B. Certo? E aí, pessoal, fechamos aqui com a estatística aí das questões. Tá? Então, física a gente tem 15 questões, tá? Relacionadas à física. Eletricidade, 5 questões. É normal, né? Ter a grande maioria do Enem, aí 1/3 da prova ser relativa à eletricidade. Calorimetria teve 3 questões, tá? É um número mais ou menos que aparece também. Ondulatória foi a que teve questões abaixo, aí geralmente tem mais questões, né? 2 questões. Óptica sempre transita entre 1 e 2 questões, então está no normal. Cinemática teve 2 questões também, é um normal, né? Muitas provas têm esse valor. E teve uma questão aí de astronomia e densidade, uma questão só, né? Não aparece muito também. E energia e potência é uma questão só. Energia geralmente até aparece mais também. Não, nessa prova não, nessa prova distribuíram bem aí os conteúdos, certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por assistir. Até mais. Grande abraço.